there, young traveler. The show's about to start. Sit down and buckle up. Left ear, right ear. Everything done? You're ready to go. See you in the middle of the Milky Way. E sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio da Estação Nômade, a estação menos importante de todo o seu espaço intergaláctico. E hoje é dia 2/9/2024, mais especificamente às 1h53 da tarde, no horário de Vancouver. Numa tarde maravilhosa, numa tarde nebulosa, diria eu. Sabe aquele clima, cara, quando não tá nem sol, mas também não tá naquela chuva, tá naquele tempo gostoso em que seria ótimo pra você sair pra passear com seu cachorro, pra levar a sua noiva, né, a sua mulher, a mulher da sua vida, para tomar um pouco de ar fresco no rosto. É esse tipo de dia que está hoje. Mas não seria o dia, por exemplo, de você ir na praia, nem um dia de talvez você fazer um hiking, né, uma trilha por aí. Não. Isso aí é dia de verão. O que nós não estamos nesse exato momento. Na verdade, o Canadá, neste exato momento de sua vida, está saindo do verão e entrando naquele maravilhoso outono. Aquela maravilhosa época onde nós temos as árvores mudando de cor, as folhas caindo, né? E cobrindo todo o chão como se fosse um lindo fino manto. Como se os deuses nos abençoassem com esta decoração natural que existe aqui neste maravilhoso mundo. E cara, a vida, né? A vida decorada, a vida com essas cores, a vida deste jeito é muito melhor. Eu digo pra vocês que eu sou uma pessoa apaixonada pelo frio. Eu sou uma pessoa apaixonadíssima, cara, por dias chuvosos. Mas também gosto muito, não vou mentir que eu gosto muito de ver um pouco de tonalidade, né, no mundo que nos cerca. Mas eu não gosto daquelas cores vibrantes que existem no verão. Eu não gosto do amarelo, eu não gosto daquele verde muito forte. Agora, aquele marronzinho, cara, aquele marronzinho das flores, das folhas, combina tanto com um copinho de chocolate quente, sabe? Eu não vou dizer café porque eu não tomo café, então não vou mentir pra vocês, eu não sou uma pessoa culta. Mas agora um chocolate quente, senhoras e senhores, é muito gostoso. E passou-se uma semana desde o último episódio e confesso para vocês que eu estava animado até uns dias atrás para sentar no computador e produzir este episódio. Mas no momento em que eu acordei hoje com o pensamento de eu vou botar a mão na massa, acontece que minha cabeça entrou em pane. Acontece que meu cérebro simplesmente resolveu dar um branco, né? E agora não existe mais nenhuma ideia vagando pela minha cabeça. E eu não vou mentir pra vocês, eu não vou falar pra vocês que eu tenho muita coisa a ser dita aqui não, cara, porque as minhas semanas, os meus dias, elas têm sido um tanto quanto comum. Então, o que eu poderia falar pra vocês? Eu poderia inventar? Eu poderia tentar exagerar situações para que fosse coisas engraçadas, mas não é isso que eu quero fazer hoje. Pelo menos não é isso que eu quero fazer neste exato ponto da minha existência. Cara, eu confesso que ter trabalhado, né, estar nessa rotina novamente de 5x2 é uma coisa muito boa. Eu estou trabalhando 5 dias na semana, folgando 2. E, infelizmente, os dias que eu trabalho é quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
tendo então para folgar na minha segunda e na minha terça-feira. Pra mim, que eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, eu não vejo tanto problema em estar trabalhando nos finais de semana. Mas você consegue sentir sim uma diferença. É como se o domingo ele tivesse um clima específico, é como se o domingo, as horas do sábado e do domingo, elas fossem especiais. Por mais que sejam 24 horas iguais nos outros dias, ainda assim é um clima diferente. Parece que os seres humanos eles se condicionaram desde o passado a agir diferente nos finais de semana. Mesmo que eles trabalhem, parece que isso foi condicionado dentro do cérebro animal deles a eles enxergarem de forma tudo um pouco mais radiante. E alguns, que no caso não sou eu, não fico tão mal, mas alguns se sentem extremamente injustiçados e, enfim, tristes por ter que trabalhar nesses 2 dias específicos. Sendo que, na verdade, sábado e domingo é como se fosse uma segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. São só dias da semana, entendeu? E alguns trabalham, outros não. Mas mesmo assim, algumas pessoas sentem no fundo do coração, no fundo do peito, aquele sentimento de injustiça, porque desde pequenos foram condicionados a acreditar que sábado e domingo, especificamente, eram dias de folgas. Mas eu, por exemplo, que eu sou empreendedor nato, já não enxergo as coisas desse jeito. Pra mim não há dias de folga, pra mim há apenas dias de trabalho, tortura. E mesmo nos dias que eu não faço nada, eu ainda assim não consigo me desligar do mundo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Hoje, nesse exato momento aqui, enquanto eu estou sentado na cadeira, a minha cabeça está trabalhando, a minha cabeça ela está presa ainda num ciclo de que eu tenho que me forçar a aproveitar nesses 2 dias aqui para que eles não sejam em vão, entendeu? Eu tenho que me forçar a fazer esses 2 dias valerem a pena para que então chegue na quarta e eu tenha disposição para trabalhar. Então, mesmo quando você não está no trabalho, você pensa em fazer as coisas para estar bem, para conseguir ir trabalhar depois. Você entende como é tudo uma grande armadilha, cara? Como o capitalismo é horrível. Mas brincadeiras à parte, eu não acho isso, cara. Na verdade, eu entendo só que a vida funciona desse jeito e que não cabe a mim querer mudar, não cabe a mim tentar fazer alguma coisa a respeito. O que eu posso fazer ao invés de reclamar da vida é justamente levantar a minha bunda desta cadeira ou sentar ela na cadeira e propriamente estudar ou realizar projetos que possam me levar para frente no futuro. E projetos esses que precisam, né, ser levados adiante caso eu queira sair desse estado atual da minha vida. Se eu quiser chegar em algum ponto diferente, que não necessariamente envolva trabalhar igual um escravo até o resto de meus dias, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. E foi justamente este pensamento que me atordoou e me aflitou, não sei se existe essa palavra, creio que não, mas me deixou aflito durante esta semana que se passou até o dia presente. Cara, há mais ou menos alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na verdade, enquanto eu ainda estudava no Brasil, eu desenvolvi uma paixão enorme pela escrita. Eu desenvolvi uma paixão enorme por escrever textos, poemas, histórias, principalmente histórias. E guiado por essa paixão, guiado por todo o conhecimento que eu adquiri durante os anos no Brasil, eu decidi para mim, em um certo ponto de minha vida, que um dia eu escreveria um livro, que um dia eu publicaria alguma obra que ficaria online ou em formato físico para que outras pessoas pudessem consumir, se deleitar ou enfim. E acontece que por conta dos rumos que minha vida tomou, pelos interesses à parte criados pela minha pessoa, eu acabei desistindo desta ideia e botando ela na gaveta. Não sei se desistindo seria o conceito ideal para estar se referindo ao que aconteceu, mas eu coloquei-as na gaveta durante muito e muito tempo.
Anos passam, a vida acontece e cá estou eu neste exato momento, nesta exata semana, pensando novamente em reaviver esta chama, em reaviver este sonho. Eu penso, eu não preciso escrever algo necessariamente excelente, eu não preciso escrever uma obra que vai ser a obra de minha vida, mas eu preciso começar de algum ponto, eu preciso escrever. E eu confesso, obviamente, eu vou me elogiar um pouco agora, sei que não é o adequado a ser feito, mas me permitirei isso durante apenas hoje. Cara, eu não escrevo tão mal, sabe? Eu tenho uma técnica, eu tenho conhecimento, eu tenho ideias, eu tenho criatividade. Óbvio que eu preciso voltar a exercitar isso, né? Mas eu acredito que escrever é como se fosse andar de bicicleta. Você perde a técnica, mas você não esquece como faz. A menos que talvez você tenha Alzheimer, mas ainda assim eu creio que sua memória muscular ela vai te guiar a conseguir exercer a pedalada, né? Ou no meu caso, a escrita. Eu acredito, cara, que todo esse interesse pela escrita ela surgiu devido à compra do meu Kindle. Eu acho que eu comentei no episódio passado, neste último episódio que se passou na semana passada. Gostou, né? Gostou da lógica. Que eu adquiri um Kindle. Tanto pela praticidade, quanto, enfim, por diversos motivos. E tendo o Kindle, eu me tornei novamente capaz de apreciar uma boa leitura. Eu voltei a ler alguns livros que eu lia na minha infância, que foram a porta de introdução para este mundo magnífico das letras, das ideias, enfim, das coisas que existem. E este livro é a saga Rangers, em português seria Rangers, o aprendiz de arqueiro, se não me engano. Em inglês seria Rangers Apprenticer, Pfizer. E cara, é simplesmente sensacional. É um livro de fantasia que se passa numa espécie de Idade Média. E é maravilhosa, cara, é maravilhosa. Eu vou te falar, se você por algum motivo tá me ouvindo e tem menos de 18 anos, te aconselho muito a ler isso daí. É uma obra extremamente bem escrita, é uma obra fácil de ser digerida e que, portanto, 10 anos depois, eu decidi voltar a ler para poder treinar não o meu português, mas sim o meu inglês. E enquanto eu leio, né, enquanto eu estou apreciando essa boa leitura, eu me pego sempre relembrando dos momentos em que eu ficava deitado na rede, no quintal de casa, ou quando eu ficava deitado em minha cama, com aquele livro na mão. Naquela época a vida era um pouco mais difícil, naquela época a minha vida era um pouco, entre aspas, era mais simples, mas ainda assim muito difícil em certos pontos. Em algum deles, e um desses pontos era necessariamente a adquisição, o adquirimento, eu sei que tem alguma palavra que tem o são, a adquisição, a obtenção de livros. Eu vou explicar o porquê, cara. Minha família ela nunca teve uma condição financeira extremamente maravilhosa. Nós não éramos classe média, isso é fato. Mas meus pais, eles sempre fizeram de tudo, inclusive, oi mãe, beijinho no coração. Eu sei que você vai ouvir isso aqui talvez um dia, ou talvez você vai ouvir isso logo que sair, mas enfim. De qualquer modo, oi mãe, beijinho no seu coração. Enfim, eles sempre fizeram o possível para estar alimentando os nossos desejos. E na medida do possível, eles iam comprando essa coleção de Rangers para mim. Só que o problema, cara, é que eram 12 livros. Então, entre um livro e outro, tinha um espaço de às vezes 1, 2 ou até 3 meses. E por conta disso, eu nunca consegui acabar de fato a leitura, né, por completo. Eu parei, eu acho que no 11º livro e não cheguei a ler o 12º. Foi alguma coisa mais ou menos assim. Eu sei que faltou um livro para eu encerrar a coleção. Mas isso aconteceu novamente, dizendo, há mais de 10 anos atrás. Há praticamente 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás, então faz muito tempo. Eu tinha 11 anos na época, hoje em dia eu tenho 21. Então voltar a ler isso, cara, impressionantemente, eu vejo que isso de forma impressionante ainda me prende. É um livro que tem uma leitura tão gostosa, que talvez pela nostalgia, mas eu não sei, ainda assim consegue me prender. E tem muitos acontecimentos que eu nem me lembrava, nem fazia ideia. Tem muitos plots que eu ainda me pego me surpreendendo, sendo que
que eu já li, mesmo assim eu não me recordava disso. E, cara, é simplesmente muito gostoso. É como se eu estivesse mergulhando numa parte do meu passado enquanto eu ainda aprendo e aproveito pra mesclar esses conhecimentos com o meu eu do presente, né? É incrível, cara, é incrível. Eu acho que se você tem uma saga que você leu quando você era criança, leia de forma despretensiosa. Não leia esperando que vai ser uma leitura incrível, porque se você fizer isso, você vai se arrepender. É a fórmula pra se arrepender. Então leia de forma despretensiosa, entendendo que é um livro para um público mais jovem, que, cara, você vai se surpreender com a quantidade de coisas que você vai se lembrar de quando você era criança, aromas, sensações, emoções. E eu ainda me sinto como se eu estivesse lendo, cara, pela primeira vez. É incrível como isso me prende. Eu fiquei, pra vocês terem noção, papo de 3 horas, cara, seguidas, sentada, lendo. Alternando entre a posição de sentado, deitado, mas lendo. Eu almoço lendo Rangers, cara. Eu não ligo um vídeo no YouTube agora, eu almoço lendo isso, sabe? E o meu braço arrepia, cara, e eu sinto meu corpo inteiro vibrar com os acontecimentos. É simplesmente maravilhoso. E toda essa leitura de Rangers, né, todos esses acontecimentos me fizeram me recordar de algumas coisas de minha infância. Óbvio que eu nunca esqueci, né, mas recordar, eu digo, de novamente ter a vívida sensação do que eu sentia naquela época. E no meu caso estou me referindo a brincar com bonecos, cara. Quando eu era criança, e talvez hoje em dia eu ainda o faria, mas quando eu era criança eu amava brincar com brinquedos. E mais especificamente um Max Steel. Tanto que os melhores presentes que meus pais me davam naquela época eram Max Steel. Eu adorava, cara, eu passava horas e horas, mas vocês não têm noção, meus caros ouvintes. Eu passava horas e horas brincando sozinho com o Max Steel. Talvez isso fosse suficiente para me conceder um laudo de certas coisas, talvez fosse, mas, cara, era simplesmente muito gostoso. E eu ainda hoje em dia creio que eu o faria se eu tivesse um. Mas infelizmente nós crescemos, infelizmente nós nos tornamos adultos e nós temos que ter outras coisas como prioridade, nós temos que ter outras coisas como, enfim, coisas que ocupem o nosso tempo. Não tô dizendo que é errado brincar, eu até brincaria na verdade hoje em dia com o Max Steel, mas antes de comprar um Max Steel, antes de dedicar o meu tempo a isso, tem milhares de outras coisas que entram numa fila de prioridade. Mas que no passado não existia, e que portanto eu passava horas e horas de minha tarde, principalmente nas férias, brincando, e cara, eu não me cansava e era muito, mas muito gostoso. E ainda hoje em dia eu me surpreendo com a capacidade cognitiva negativamente que minha cabeça conseguia chegar, cara. Que ainda chega, né? Brincadeiras à parte, eu me surpreendo com a capacidade de imaginação que eu tinha. Sempre foi uma coisa que eu sempre alimentei muito e que conforme eu fui crescendo eu acabei abandonando isso um pouco de lado, eu acabei largando isso. Mas eu decidi que não será mais assim, eu decidi que não farei mais isso e que eu darei um pouco mais ouvido a esta voz interior, a esta chama, e que eu irei alimentá-la. E como você me pergunta, meu caro ouvinte, do mesmo modo que eu comecei há mais ou menos 2 anos atrás, há mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, através deste podcast. Voltarei a falar, voltarei a expressar a minha criatividade do modo que eu quero, não do modo que eu sou obrigado, ou não do modo que eu me obrigarei a fazer, entende? Então cada episódio pode ser diferente, cada temporada pode ser completamente diferente uma da outra, mas isso aqui vai ser a minha ferramenta de expressão, vai ser a minha ferramenta onde poderei colocar um pouco de minha alma, sabe? Onde eu perpetuarei as minhas ideias e meus pensamentos. E eu acredito que todas as pessoas, todos os seres humanos precisam de uma coisa assim.
Eu acredito que mais do que necessário é uma coisa essencial, é uma coisa que faz parte intrínseca do seu ser se expressar. E se você não consegue se expressar de algum modo, eu não digo necessariamente se expressar para outra pessoa como se, por exemplo, você fosse gravar um vídeo, mas expressar, a expressão que eu me refiro é você tirar de dentro do mundo das ideias alguma coisa e tentar e replicar isso no mundo real. É você tirar de dentro do seu coração um movimento e transparecer isso para o mundo físico, entende? No meu caso, eu uso o podcast para fazer isso, eu uso o box para conseguir queimar essa energia que tá aqui dentro, acumulada. E eu acho que todo mundo precisa disso, e quando você não tem isso, você acaba se tornando não uma casca, não uma pessoa vazia, mas você acaba se tornando um ser extremamente abatido, você acaba ficando apático a muitas coisas, porque você simplesmente não consegue mais ser você. Eu acho que ser você é literalmente se expressar, achar um meio de expressão, seja através de um hobby, seja através de alguma coisa que você é obrigado a fazer, mas que você goste. Enfim. Você não precisa, por exemplo, escrever para ser um escritor. Como que eu posso explicar isso? Você não precisa almejar ser um escritor para então escrever um texto. Marco Aurélio nunca almejou em ser um escritor. Marco Aurélio nunca pensou que seus diários seriam publicados e lidos até hoje em dia. O imperador de Roma jamais imaginou que sua obra, nomeada Meditações, seria lida pelas pessoas até os dias atuais. E é justamente isso que eu me refiro. Mesmo ele sabendo, mesmo ele nunca almejando ser um escritor, ele se dedicava sempre um tempo, geralmente sempre uma hora de seu dia, para estar fazendo isso, para estar produzindo um pequeno texto, um pequeno trecho, exercitando a sua ideia, exercitando a criatividade e organizando a sua vida. Então você não precisa ter uma pretensão gigante, você só precisa fazer. Eu não preciso ter a pretensão de ter um podcast que vai ser ouvido por muitas pessoas, eu só preciso produzir. Eu só preciso fazer, e é isso que estava me faltando. É isso que talvez esteja faltando para você, meu caro ouvinte. Então, portanto, por favor, cara, dê ouvido a esta voz interna, esta chama que queima dentro do seu peito. Deixa transparecer para o mundo real. Você precisa disso, cara. Você precisa. Mais agora do que nunca na sociedade atual. Em meio a tantos problemas, em meio a tanta turbulência, você precisa de algo que possa te voltar nos eixos, de algo que você possa utilizar para se expressar, para você sentir que de algum modo a sua vida vale a pena. Se você vive em prol de alguma coisa que é externa, se você vive em prol de alguma coisa que sabe que não vem de dentro de você, você vai se decepcionar, você vai se magoar, você vai ficar deprimido porque aquilo não depende de você e não é de você. Agora, quando você vive com o objetivo de trazer algo de dentro para o mundo, quando você vive com o objetivo de se expressar, seja através de qual arte for, através de qual meio for, através de qual ferramenta for, aí então você sente uma sensação de completude, você sente uma sensação de que sua vida vale a pena, porque aí você de fato está sendo você e você de fato está vivendo. Então, por favor, meu caro ouvinte, ouça o que eu estou te dizendo agora antes que seja mais tarde ainda. Se expresse, deixa isso sair de dentro de você, cara. Às vezes você não sabe o porquê você tá fazendo uma coisa. Eu no começo não sabia porque eu tava fazendo um podcast. Eu queria me expressar, eu queria falar, mas eu não sabia o porquê de eu tava, o porquê de eu querer, o porquê de eu fazer aquilo lá, mas eu fazia. E foi fazendo, foi empurrando durante um ano, durante uma grande quantidade de tempo, que eu fui começando a entender. Mas eu não me digo que eu sou um completo guru, não me enxergue como isso, pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo que o que eu entendi da minha jornada, entende? O que eu estou falando aqui pra você agora é apenas parte da minha jornada. Eu não tô recomendando, eu não tô te obrigando a fazer uma coisa, não, pelo amor de Deus, não. Eu só tô te falando o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu vivi, o que eu vivo. Enfim, eu espero que você tenha conseguido pegar esta ideia, né?
depois de falar tanto, que eu ainda percebo que eu gosto de fazer isso daqui. É depois de falar tanto que eu percebo que a melhor decisão que eu tomei foi reiniciar. E reiniciar, ter recomeçado com o modelo do meu podcast, ter começado uma nova temporada, não significa necessariamente ter dado passos para trás. Tirar todo aquele excesso de quadros, tirar todo aquele excesso de barulho, não necessariamente significa que eu regredi. Foi um passo à frente que eu dei. Eu tenho certeza disso. E eu tô falando isso pra vocês agora porque talvez algo aqui dentro, um movimento aqui dentro está acontecendo e talvez eu sinto que isso possa ajudar alguém de algum modo. E o que eu quero que você entenda no final, meu caro ouvinte, é: viva! Viva, se expresse, porque esse é o sentido da vida, é você se expressar. É trazer algo do mundo das ideias, algo que se movimenta dentro de você pro mundo real. Seja através de qual ferramenta for, seja através de qual arte for, se expressa. Você não precisa almejar ser gigante. Só precisa almejar trazer isso pro mundo. Que fazendo isso, eu te garanto, através das minhas experiências, eu digo que fazendo isso, eu me senti muito melhor. Fazendo isso, eu posso dizer com toda a certeza que eu amo estar vivo. Que a minha vida vale a pena. É isso. Bom, acho que já deu o que eu tinha pra falar. Não vou ficar me prolongando aqui nos assuntos. Talvez essa semana saia um especial aí, mas quem sabe, né? Enfim, de qualquer modo, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu desejo uma ótima semana para vocês.